Como sempre, eu tô aqui com o meu co-host, Otávio Santana. E aí, Otávio, como é que você tá? Olá, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui falando um pouco sobre Continuous Testing. Isso aí, vambora. E hoje a gente tá aqui com o Alex Martins. Ele é Head de Solutions Engineering na Solux. Não sei se é essa a pronúncia, o Alex vai me ajudar aqui. Ele também é coautor do livro The Kitty Hawk Venture, que é um livro que fala ali sobre continuous testing e como que isso contribui para a entrega contínua e o sucesso do negócio. Tudo bem, Alex? Obrigado aí por aceitar o convite. Valeu, Edu. Obrigado pelo convite. Tudo bom, Otávio? A gente pronuncia Relics, a Alex, ok. empresa Relics. Ok. Obrigado Legal, pelo legal. convite, pessoal. Muito massa. E daí para começar aqui, né, já abordando direto o tópico de continuous test, queria pedir para você, Alex, definir aí na sua visão, né, como é que você encara, né, o que que é continuous test para você, o que que significa ali no dia a dia? Claro. Continuous Testing né, tem várias definições, como é normal na nossa indústria, mas pela minha experiência, no meu ponto de vista, é a capacidade de a gente realizar testes no pipeline de maneira contínua, que abranjam não somente a fase mesmo de execução de testes, né, de um projeto, de uma aplicação, mas também a fase de pré-produção, a fase de pós-produção, né, a fase de operações, e onde a gente continua testando, e a gente trazer esse conhecimento que a gente adquire em produção para o começo do ciclo de vida de novo, para a gente, na próxima iteração, né, na próxima sprint, por exemplo, a gente conseguir melhorar ainda mais a qualidade da próxima release. Então, é um processo de teste contínuo onde não para nunca, não é? Se a gente está num ambiente onde as pessoas estão falando, a gente tem a fase de testes onde a gente vai fazer continuous testing, já é um red flag, né? Não tem algum um problema. Se o teste é para ser contínuo, ele nunca para e a gente faz isso, né? A gente usa essa abordagem de continuous testing justamente para a gente minimizar o risco da release, né? Então, não só para a gente fazer teste porque tem que fazer, mas também para a gente diminuir o risco de que essa release vai ter algum tipo de problema lá em produção. E se tiver algum problema, a gente detecta, porque a gente continua testando, né? Aprende com isso e aí leva para o início do planejamento da próxima sprint e continua nesse ciclo contínuo. Normalmente a gente está bem acostumado ali, pelo menos de maneira geral, né? Vamos dizer assim, olhando bem antigamente, a gente tinha muito teste manual acontecendo, até hoje em dia existe, né, em algum grau. Mais recentemente, não tão recente, mas enfim, a gente tem ali os testes automatizados, seja unitário, de integração, funcional e tal, talvez até teste de carga. Daí eu queria entender um pouquinho mais como é que funcionam, como que funcionam esses testes em outros estágios, né? O que que existe além disso, além desse tipo de teste? Claro, os testes de automação, né? Porque tu tocou num ponto aí muito importante que eu gosto de falar um pouquinho, que é, testes manuais hoje em dia, e eu já ouço essa métrica desde que eu comecei no começo dos anos 2000 aí, então mais de 20 e poucos anos ouvindo que testes 70% dos testes realizados em projetos são manuais, 70%. E essa métrica permaneceu aí nessas últimas 2 décadas como sendo a métrica que todo mundo fala. Isso, apesar de a gente já trabalhar com automação de testes, eu lembro que eu comecei em 99 trabalhando lá com o WinRunner, né? E depois as evoluções do WinRunner, depois veio a Rational e tudo mais. Então, a automação já existe, né, que eu tenha tido experiência há mais de 20 e poucos anos. Mas mesmo assim, a gente nunca conseguiu sair desse mindset, dessa situação onde os testes manuais predominam nos projetos. E é compreensível, porque é uma coisa quase que intuitiva para os desenvolvedores, para os analistas de negócio, para os testadores, né? Eu tenho alguma funcionalidade pronta, deixa eu dar uma olhadinha para ver se está funcionando. Então, é uma coisa muito rápida e prática. E é necessário, testes manuais sempre vão ser necessários. Mas, na medida que né, os anos foram passando e as metodologias novas de entrega foram surgindo, então teve, primeiro, né, toda aquela transformação ágil, né, que a gente passou aí no começo dos anos 2000 até
os 2010, mais ou menos, que era o foco de todas as empresas se transformarem, né, para poder sair daquele modo waterfall, onde leva 1 ano, 2 anos para entregar um novo produto, né? Então, houve já um baque muito forte de que as pessoas perceberam que só confiar em testes manuais ou depender de testes manuais não é uma coisa que vai dar a velocidade que os stakeholders necessitam, né? E que o mercado necessita para a empresa permanecer relevante. E aí depois veio o DevOps, né? Veio outras metodologias mais modernas e tudo mais, e aí sim, aí acabou com tudo, virou tudo de cabeça para baixo, porque aí depender só de testes manuais não tem mais, não é mais factível fazer uma release dependendo só de testes de testadores manuais, né? Então, todo aquele exército de testes, ou de testadores que foram criados no começo dos anos 2000 até 2010, onde tinha muito outsourcing, as empresas né, faziam outsourcing de testes para a Índia. Teve uma época que eu peguei uma época muito grande, até metade dos anos 2000 ali, onde o outsourcing era principalmente para a América Latina, porque a taxa de câmbio estava muito favorável, e como o time zone, né, com a América do Norte é muito mais friendly do que Índia, né, e China, e Vietnã e tudo mais, teve um boom muito grande na América do Sul, principalmente, mas isso não era mais factível, então contratar muita gente para fazer testes manuais não era escalável, né? Chega num limite que a gente não ganha mais velocidade. Então o DevOps veio e aí a gente teve que realmente repensar como é que a gente faz testes. E aí é que começou essa conversa de continuous testing, porque veio continuous integration, continuous delivery, e aí o pessoal falou, bom, se a gente está desenvolvendo e entregando, né, e soltando para produção de maneira contínua, a gente não pode ter uma fase de teste, porque senão para tudo, senão é o gargalo, né, do processo todo. Então, aí que começou a confusão. O que é continuous testing, mas a gente já faz automação de testes, o que é um, o que é outro, e muita gente ainda confunde hoje em dia continuous testing com automatização de testes, né? Então, se eu tenho testes automatizados, eu estou fazendo continuous testing. Não é verdade, porque automação de testes é o primeiro passo, digamos, né, na jornada do continuous testing. A gente precisa ir além disso. Não adianta a gente ter uma suite aí de automação, de testes automatizados, onde a gente tem que manualmente iniciar ela e depois conferir os resultados, e a gente não confia nos resultados, então a gente tem que fazer uma triagem para ver falso positivo, falso negativo. Então, esse digamos, o problema principal de automação de teste que sempre existiu e ainda existe hoje, é o quão confiáveis são os testes automatizados. Entendeu? Tem muita gente que criou projetos grandes de automação e não viu nenhum retorno naquele investimento. E aí, né, isso causou também muitos gerentes, muitos líderes a perderem a confiança em automação e nas ferramentas de automação. Compreensível. Mas com DevOps, como eu falei, as pessoas começaram a olhar para testes de maneira diferente, buscar maneiras diferentes e construir automação de maneira diferente também, para justamente elas serem mais resilientes, para os testes serem mais resilientes, serem mais rápidos, serem mais confiáveis, e aí eventualmente chegar num estado onde os testes estão rodando de maneira contínua. O desenvolvedor faz um check-in, ele já quer o feedback imediato, não é nem que ele quer, ele precisa do feedback imediato para saber se ele né, tá done ou se ele tem que corrigir alguma coisa antes de pegar a próxima história do backlog. Então, esse é o ambiente onde a gente está hoje em dia, ainda tentando encontrar maneiras de como fazer os testes automatizados de maneira contínua, começando, né, desde o do nível unitário, passando pelo nível de integração, né, e subindo toda aquela na pirâmide de teste, né, até a parte da interface do usuário, das telas, e espera-se, né, que é uma coisa que sempre faltou nessa área de testes, né, nessa área de qualidade de software em geral, não só de testes, que é trazer a perspectiva do usuário, que é uma tendência que eu estou vendo muito forte nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Não basta só a gente testar do ponto de vista de requisitos, né, do ponto de vista das user stories,
aí o critério de aceitação das stories e tudo mais. A gente tem que trazer, de alguma maneira, aquela perspectiva do usuário lá na ponta, entendeu? Justamente por se a gente está fazendo teste contínuo, a gente está vendo como que o usuário está interagindo com a aplicação e está aprendendo com isso. Então, se todos os meus testes passaram antes do release, mas o meu usuário ainda está ou encontrando problema, ou está as métricas de negócio não estão legais, os usuários estão abandonando carrinhos, estão abandonando workflows, eles estão desistindo de completar alguma operação, a gente tem que detectar isso em produção e na próxima iteração, né, da próxima release, a gente tem que levar isso em conta em pré-produção. Tudo bem, não vamos cometer os mesmos erros do ponto de vista de produto, não de teste, de produto, e vamos pegar esses erros de produto, que às vezes não são erros funcionais, são erros de interface de usuário, erros talvez nem erros, mas o comportamento do usuário em produção não foi o esperado pelo negócio. Então, esses são coisas muito sutis que a gente tem que começar a detectar em continuous testing. É um bom ponto isso, né? Porque é uma coisa que eu já passei por isso na parte de teste, integração. Foi o caso clássico de testar ali até a integração, aí usa a Selenium, por exemplo, e o teste não detecta, né, que a tela quebrou, porque ela só olha os componentes. Então, o usuário que descobriu que está tudo quebrado em produção, né? Porque os testes, os componentes estão lá, então passou. Foi o que eu cometi. Minha primeira pergunta é com relação à integração, né? Imagine uma área ou uma empresa que não tem nada disso. Eles fazem testes. Como é que eu começo? Como é que eu agilizo? Como é que eu monto um time? Quem são as pessoas que eu devo não montar, né? Que eu não sou gestão, sou liderança técnica. Mas quais pessoas deveria cogitar para começar a inserir essa cultura de continuous testing? Sim, boa, cara. No começo dessa jornada, não existe uma maneira só de começar, né? Depende de como a empresa está estruturada, mas eu vou falar de alguns exemplos e aí espero que sirva aqui como coisas representativas para o pessoal que está assistindo, né? Mas, por exemplo, uma empresa que é mais focada em engenharia mesmo, engenharia de software, e todo mundo no time é engenheiro de software, né? E os engenheiros, alguns vão fazer mais a parte de back-end, outros vão trabalhar o front-end, outros vão trabalhar diferente a parte de infraestrutura. Então, e alguns vão trabalhar na parte de fazer o setup inteiro do harness de testing, né, do pipeline, por exemplo. Então, esse tipo de empresa, a maneira que eu vi onde eles têm mais sucesso e é mais rápido, digamos assim, é começar a olhar justamente como que as funcionalidades, né, os features que estão sendo desenvolvidos no release atual, como que eles devem ser integrados, né? Porque geralmente um problema grande que a gente tem é que quando tem muitos desenvolvedores ou até muitos times envolvidos e trabalhando no mesmo código, quando chega naquela hora de integrar tudo antes de fazer o release, existem muitos problemas, não necessariamente de produto, é mais problemas de integração mesmo. Então, se cada desenvolvedor tiver os testes disponíveis, né, que vão rodar sem ele nem precisar fazer nada, é uma coisa que eles nem sabem que existe, digamos assim, né? Alguém criou os testes para eles, ou eles mesmos, mas assim, os testes estão lá no repositório. Quando o cara faz o check-in, ele vai receber um feedback, ok, não ok, e se não tiver ok, ele já corrige, ou seja, ele só avança, ele só pega a próxima história dele se os testes estiverem passados, e ele não precisou parar, buscar os testes, clicar em algum lugar para começar, ou digitar algum comando para começar os testes, é uma coisa totalmente seamless, é integrado no fluxo de trabalho do desenvolvedor. E geralmente nesses times onde todo mundo é engenheiro, a maneira que eu vi que é mais fácil de chegar lá é que onde tem engenheiros que nesse release eles vão focar em construir o harness em si, né, construir a parte operacionalizar né, integrar tudo no ferramental, né, no ambiente dos desenvolvedores.
e quando o desenvolvedor fizer o check-in, tudo acontece magicamente. Quando chegar num ponto onde o código de todo mundo vai ser integrado, geralmente no ambiente aí de staging, né? Aí também, quando essa integração for feita, espero, né, de maneira automatizada, os testes maiores, né, os testes de integração agora, eles vão começar também a rodar de maneira automatizada. E sem ninguém precisar fazer nada, de novo, é parte do fluxo de vida. A gente tem que, uma coisa que a gente tem que começar a fazer muito forte, é uma reeducação aí para todo mundo, de que testes não é uma coisa à parte. Teste é parte do código, é parte do processo de desenvolvimento, né? Porque esse é um dos problemas, onde a gente fica nesses silos, né? Nessas torres aí, onde um faz isso, outro faz aquilo e ninguém se integra. Então, quando um teste automatizado está sendo escrito, por exemplo, deve haver uma comunicação com o cara que está escrevendo o código da aplicação, para ele também escrever um código que seja testável, incluir testabilidade no código, né? Por quê? Porque esse teste ele faz parte do produto em si, não é uma coisa, não deveria ser uma coisa externa, porque senão um dos maiores problemas com a automação que existiu e ainda existe é que o código do produto está aqui num repositório bonitinho, o código de teste está aqui. Então, se a gente for olhar, né, o código de teste automatizado, ele tem, não vou dizer o mesmo número de linhas do código do produto, mas ele tem um número absurdo de linhas do produto. Então, é um outro produto em si, né? E ele não pode ser tratado como uma coisa externa, porque senão sempre vai dar conflito. Então, quando a gente pensa em escrever teste, independente de quem seja, se é o desenvolvedor, se é o engenheiro de automação, quem seja, a gente tem sempre que pensar como é que eu posso incluir testabilidade no meu código. Isso é essencial para poder atingir esse estado de teste contínuo. Então, só para finalizar, esse é o lado daquelas equipes mais focadas em engenharia. Todo mundo é engenheiro, às vezes eles estão fazendo uma coisa, às vezes estão fazendo outra, e essa comunicação para incluir testabilidade é mais fluida, né? Mais, digamos, amigável. E agora existem outros tipos de equipes, né, onde cada um tem o seu papel e tudo bem. Um não é melhor que o outro, são só diferentes. Então, nesses casos onde tem a figura, né, tem o papel do desenvolvedor, tem o papel do testador, o papel do engenheiro de automação, aí a comunicação entre esses papéis tem que ser, como é que eu posso dizer, ela tem que ser incentivada, né? Ela tem que ser dado o espaço propício para eles poderem se conversar e poderem acertar os ponteiros, né? Porque esse negócio de trabalhar, cada um faz o seu, joga por cima da parede, espera que a coisa funcione depois. Hoje em dia não é mais escalável, entendeu? Então, nesse ambiente, nesse tipo de setting, né? O principal a ser feito é mais aquela mudança cultural, né? Aquela mudança de mindset, onde, poxa, vamos abrir espaço aí para os desenvolvedores, para os testadores, para os engenheiros de automação conversarem, vamos fazer meet and greet, vamos fazer brown bag sessions, vamos fazer almoços juntos, né? Virtuais, ou se a pessoa já está no escritório, que seja, mas vamos dar um passo extra para incentivar essa colaboração, porque historicamente isso nunca foi natural, né? Então a gente tem que quebrar essa barreira que existe na nossa indústria, onde esses papéis, cada um tenta proteger ali o seu lado, e eventualmente, eu falo isso, infelizmente, eu falo isso de cadeira, porque eu fiz isso, né, por muitos anos também, e ainda existe hoje em dia, que a minha preocupação não é, e não é uma coisa consciente, é inconsciente, mas a minha preocupação acaba sendo não tanto de eu vou buscar eu vou tentar fazer a qualidade, né, eu garantir a qualidade desse produto o máximo possível, que ela seja a melhor possível, e ela acaba sendo mais, o meu foco acaba sendo mais, eu quero provar para a minha liderança que eu fiz todos os testes que eu era esperado fazer. Então essa é uma diferença muito grande, né? Normalmente a gente vê equipes de teste dessas mais independentes que elas falam, não, a release está ótima, eu fiz todos os testes,
rodei 500 testes, passaram todos ou falharam e a gente corrigiu, todas as métricas lindinhas, bonitinhas. E aí a gente pega e faz o release para produção, como o Otávio falou, o usuário encontra um monte de problema. Então, o foco de teste, a gente tem que sempre lembrar, teste é uma atividade, não é o objetivo. O objetivo é qualidade. Então, se a gente pensa em fazer teste, se eu sou um testador e eu estou preocupado só em fazer teste e mostrar para todo mundo que eu testei, isso é um mindset antigo, é um mindset que vem já há décadas, mas que hoje em dia não pode mais ser, não pode mais continuar. A gente tem que mostrar, né, para essas pessoas e para essas equipes que esse não é mais o caminho, e a gente tem que criar ambientes onde que sejam propícios de a gente mudar esse mindset e fazer essa integração, né, mais natural com todo mundo, para a gente colaborar. Então, nesse ambiente um pouco mais onde cada um tem o seu papel, existe esse trabalho mais que não é tão técnico, é um trabalho mais humano, né, um trabalho mais subjetivo, onde a liderança tem que criar as condições para essa colaboração existir. Uhum. Eu acho muito legal você mencionar essa questão de o objetivo não ser o teste em si, do mesmo jeito que, na minha visão, para o desenvolvedor, o objetivo não é o código em si, mas o resultado que a gente está esperando na ponta, né? Isso, só da gente trazer essa visão um pouco mais ampla, já facilita bastante, inclusive, a colaboração entre as pessoas na equipe. Porque o objetivo dela deixa de ser escrever código, ou fazer teste, ou seja lá o que for. Não, o objetivo é gerar resultado e vamos conversar entre nós aqui para entender como que a gente consegue alcançar esse objetivo em conjunto. Então, ter esse objetivo em comum, inclusive, ajuda até as pessoas em si a quererem colaborar entre elas, né? Porque não se trata mais do trabalho individual, de, não, eu sou o guardião do teste, ou do código, da qualidade. Não, você é guardião do resultado na ponta, e qualidade é uma forma da gente alcançar, enfim, o sucesso de uma forma mais fácil, ou um código legal é uma forma da gente alcançar sucesso de uma forma mais fácil, por aí vai. Então, o trabalho que a pessoa faz é parte do todo, vamos dizer assim. Foi legal isso que tu falou do guardião da qualidade, né? Esse é um mindset que eu tive por muitos anos, até pouco tempo atrás, e eu vejo ainda isso hoje, esse orgulho, né? De, poxa, nenhum defeito passa por mim, eu sou o guardião da qualidade, eu sou o gatekeeper, né? Eu sou o cara que dou o thumbs up ou thumbs down, porque nenhum defeito vai passar por mim. E isso é um sentimento legal, é nobre, eu acho bacana, mas hoje em dia não deveria ser assim, porque no final do dia, o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo entregar um produto para o usuário que permita que ele perceba o valor, né? Que ele receba o valor que a nossa empresa está querendo entregar. E isso não pode ser, essa garantia não pode ser feita, não pode ser abraçada por um indivíduo só, por uma função só. Todo mundo faz parte disso. Então, o desenvolvedor, o analista de negócio, o cara da infraestrutura, a galera de teste, todo mundo é o guardião da qualidade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que está começando a mudar, mas nas empresas maiores ainda é uma mudança devagar, lógico, né? São empresas que fazem a mesma coisa por décadas, então vai ser mais devagar, mas está começando a mudar, isso é bacana de ver. Boa. Um ponto que eu queria entender de você, Alex, é o seguinte. Beleza, vamos imaginar que a gente está ali numa empresa, a gente está chegando numa empresa agora e ela já tem testes automatizados e tal, mas não necessariamente a gente sabe se esses testes são bons o suficiente ou se eles são abrangentes o suficiente. A questão é, como é que a gente faz para descobrir o quão bons são os testes ou o pipeline de testes ali, né, de qualidade que essa equipe ou essa empresa tem? Isso é uma questão, deixa eu até me ajeitar aqui, essa é uma questão bem complexa, porque eu gosto de falar sobre isso, né, com exemplos, né? Então, por exemplo, tá? O que é um bom teste? Né? Aí vai ter cara que vai falar, um bom teste é o teste que está cobrindo X% dos requisitos e tal, aí vai entrar naquela veia da conversa de cobertura de requisitos, né? Uhum. Aí fala com outra pessoa vai falar, não é cobertura de requisitos, é cobertura de código. Aí vai falar com outra pessoa, não é isso, um teste bom é um teste que tem X características, né? Então, o meu ponto é que
completamente subjetivo, né? Completamente dependente de cada indivíduo que vai pensar naquilo e vai dar uma resposta. E te digo mais, por exemplo, tá? Digamos que nós dois trabalhamos num banco. Tu tens experiência na área bancária, sei lá, há 20 anos, eu entrei esse ano. Mas eu faço testes há 20 anos e tu começou a fazer testes há 2 anos. Então, tu tem muito mais experiência de negócio, eu tenho mais experiência na parte prática de testes, né? Na profissão de testes. Eu vou fazer e a gente recebe o mesmo requisito, vou ler a mesma user story com o mesmo acceptance criteria e tu vai criar os testes, né? Aí tu vai falar, bom, eu conheço a área bancária, eu preciso, sei lá, de 5 testes para testar essa história aqui. E aí vai olhar cada testezinho teu, cada teste tem 3 passos, né? Que tu conhece o negócio, é simples. Eu vou olhar o mesmo requisito, eu vou, em vez de gerar 5 testes, eu vou falar, não, pô, para testar isso bem, tem que criar 25 testes. E cada teste que eu criar, eu vou colocar, sei lá, 15 passos ao invés dos 3 passos igual tu criou, né? E aí eu pergunto, né, qual teste que é melhor, o teu teste ou o meu? Quem que está cobrindo mais da funcionalidade, tu ou eu, sabe? Então é uma coisa completamente subjetiva. E esse eu acho que é um dos grandes problemas da área de qualidade de software, porque existe muita subjetividade no, na máquina, né? Muita subjetividade no sistema, digamos assim. E a gente nunca conseguiu. E por isso que teste sempre foi visto como assim, porra, uma coisa que a gente tem que fazer, não é uma coisa que é parte do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento. É aquela coisa que não, o desenvolvedor foi lá, fez o testezinho dele rapidinho, tá ok, agora vai ter esse outro grupo aí que vai fazer os testes e eles devem saber o que eles estão fazendo. E aí quando defeitos começam a ser reportados, o pessoal começa a achar defeitos que não eram defeitos, que o teste foi feito de maneira errada, né? Ou o entendimento do requisito foi errado, né? Então não é nenhum problema de teste, é um problema do entendimento inicial. Então, enfim, existe infinitos ângulos de subjetividade nesse processo. Por que eu estou falando isso? Porque, para responder a tua pergunta de eu chego num lugar que já tem teste de automação, como é que eu sei se está bom ou se não está bom? É uma coisa complexa de avaliar. Então, eu tenho 2 respostas para isso. Uma a gente tem que usar o bom senso, né? Confiar na equipe que está trabalhando naquele assunto e também se apoiar bastante nos product managers, né? Nos analistas de negócio e aumentar aquela colaboração, né? Eu acho que as metodologias ágeis, por exemplo, ajudam muito porque esse distanciamento que era comum no passado, hoje em dia não é mais tanto, né? Então, existe essa colaboração mais ali. E do ponto de vista de automação, é garantir que essas funcionalidades, essas stories novas que estão sendo, né, released no próximo ciclo aí, elas estejam pelo menos cobertas do ponto de vista de automação. E aí, release after release, a gente vai aumentando testes automatizados, né? Como você mencionou, Selenium, né? Vai aumentando no ponto de vista de validação da interface de usuário, das telas, né? Com Selenium, para a gente garantir que tenha a cobertura apropriada. Só que já deixa um alerta, aí vai chegar uma hora que a suite aí de testes de Selenium vai estar muito grande e aí vai ter mudanças na interface de usuário, vai haver uma manutenção grande, né, nessa suite, porra, o pessoal vai começar a ficar, não, está demorando muito para voltar aos resultados, aumentou, sei lá, de 10 minutos para, né, sei lá, 50 minutos, eu não posso esperar, vai começar a reclamação. Então, essa subjetividade, tá bom, agora qual o teste que eu tiro dessa suite para voltar para rodar tudo em 10 minutos? E essas decisões são, nesse contexto que tu expuseste aí, vai depender muito do conhecimento de negócio da equipe, né, apoiada no pessoal de negócio, no pessoal de produto, para tomar decisões com base nesse conhecimento. Não existe fórmula mágica. Sim, aí vai ter gente que vai falar, não, a gente amarra com os testes, a gente está vendo qual o percentual de código que eles estão cobrindo,
percentual de requisitos que eles estão cobrindo, são coisas que ajudam, com certeza. E eu não estou dizendo para não fazer. Eu só estou alertando que, por mais que a gente faça isso, você vai sempre chegar uma hora que é, como a gente fala, né, como os americanos falam, é um judgment call. Alguém vai ter que chegar e falar, tá good enough, tá bom o suficiente, vai lá, solta, né? Então, por que eu falei, né, nesse contexto todo? Por quê? O que eu vejo que está começando a acontecer no mercado, aqui nos Estados Unidos pelo menos, é essa ideia de que, poxa, se a gente está tentando fazer as coisas, né, no ciclo de vida e desenvolvimento, e pensando em qualidade dessa maneira da esquerda para a direita, começando ali né, com planejamento, com as histórias, com desenvolvimento, com testes e com release, né, e a gente está fazendo isso há décadas, e essa subjetividade da qualidade, né, no sistema nunca foi removida, nunca melhorou. A gente tentou, e eu acho nossa, jogamos inteligência artificial em cima, machine learning, para tentar, né, dar respostas mais rápidas e tudo mais, mas no final do dia é sempre uma pessoa, um grupo de pessoas que vai falar, tá bom o suficiente, vamos lá, solta. Então, o que eu estou vendo ultimamente, nos últimos 18, 24 meses, é essa coisa nascente de que, poxa, assim, em vez de ir da esquerda para a direita, e se a gente olhasse para a produção, se a gente olhasse para como o usuário está usando a aplicação, porque ali é como eles estão finalmente recebendo o valor que a nossa empresa quer entregar, né? Por isso que a gente criou o produto que a gente colocou na mão do usuário, para o usuário receber algum tipo de valor, seja operar as suas finanças, seja fazer compras, seja, né, o que quer que for. Então, observando o usuário em produção, entendendo como ele navega, e entendendo todos os fluxos que ele faz dentro da aplicação, do ponto de vista da interface de usuário, se colocando como um usuário. Aquilo ali, se o cara está conseguindo transferir dinheiro, se ele está conseguindo fazer depósito, se ele está conseguindo fazer compras, se ele está conseguindo adicionar coisa no carrinho, se ele está conseguindo operar, né, fazer o que ele deseja no produto de uma empresa, né, Edu, acho que você tem que concordar comigo que algum nível de qualidade ali existe, né? Uhum. Porque o cara está fazendo o que ele quer fazer e a empresa está ganhando grana, está, né, recebendo receita porque o usuário está usando ali o seu aplicativo. Uhum. Então, a gente pode dizer que, olha, aquilo ali, vamos chamar de qualidade. Assim, é o baseline, é o que a gente tem que preservar. A gente não pode deixar isso quebrar. Então, a gente começa pensando na qualidade, a gente fala, olha, a maneira que o usuário está experienciando a aplicação é o golden, sabe, é o golden target para a gente. Aquilo ali é qualidade, então ele não pode regredir disso aí. Uhum. Então, agora que a gente sabe o que é valor, o que é qualidade para o usuário, vamos pensar agora no próximo ciclo de vida, no próximo release, né? Tem como digamos que o usuário tem, sei lá, 17 fluxos principais na aplicação e ele faz um monte de coisa nesses 17 fluxos. Então, tem como eu criar testes para esses 17 fluxos que sejam exatamente iguais ou façam exatamente as mesmas coisas, toquem nas mesmas partes da aplicação que o usuário está fazendo em produção? Legal, porque isso é o que eu quero levar para pré-produção, né, para o meu próximo release, para quando os desenvolvedores estiverem criando o seu código e para alterar a aplicação, para criar coisas novas e tal, para garantir que esses 17 fluxos não quebrem de maneira alguma, entendeu? E lógico, vai ter novas funcionalidades, novas telas e tudo mais que vão ter que passar pelo processo normal de teste, mas pelo menos aquilo, a ideia de qualidade agora foi quantificado, não é subjetivo. Não é, eu acho que eu estou cobrindo o X. Não, isso aqui é o que importa para o usuário. Então, esse é o baseline que não pode regredir. Uhum. E aí, cada desenvolvedor trabalhando no seu código vai fazendo check-in, a gente vai sempre comparando aquilo lá. Quebrou, integrou o código, quebrou. Chegou no final da release, estamos prontos para soltar, agora não é mais subjetivo. Dos 17 fluxos, eu sei que um vai mudar, porque by design a gente queria fazer uma mudança nesse fluxo,
mas os outros 16 estão intactos, a gente não regrediu, está ótimo, pode mandar pau. E para esse fluxo que eu fiz alteração em telas, adicionei opções, estou vendendo mais, sei lá, ofertas naquele fluxo agora para o usuário, eu fiz os meus testes normais, no meu ciclo de vida aqui, e acho que está good enough, né? Isso aí ainda é a parte subjetiva. Soltei para produção e quando caiu em produção, esse fluxo que foi alterado agora, eu já estou entendendo como que os usuários estão navegando, se está uma experiência boa, se não está, etc. E já posso criar um teste agora para essa nova maneira de funcionar aquele fluxo. E trago para o próximo release e continuo de maneira contínua. Então, esse mindset que é novo, é um mindset que é bem, digamos assim, disruptivo, né? Disruptive, ele é bem uma coisa que as pessoas ainda estão, mas será? Mas como fazer isso? Como que eu vou entender o usuário em produção, transformar em teste? Não, isso é nirvana, né? Não existe e tal. Tem uma escola aí de pensamento que está advogando, né, para essa mudança, porque aí tira toda a subjetividade da conversa de qualidade de software, né, além de testes, né? E pensando na parte de continuous testing, isso é realmente o que estava faltando para tornar testes verdadeiramente contínuos, porque essa parte de aprender com o usuário em produção é uma coisa que estava sendo feito. Se a pessoa está realmente adotando continuous testing, ela faz, mas de maneira muito manual e de maneira muito demorada, de maneira muito não sistêmica. Então, e aí está começando a surgir ferramentas para fazer esse processo todo de maneira automatizada. Então, é uma coisa, né, relativamente nova, como eu falei, mas que o que eu estou gostando que está removendo essa subjetividade, não só de testes ou de desenvolvimento, mas da qualidade de software como um todo, de maneira abrangente, entendeu? Não sei se deu para entender aí a filosofia. Você tocou num ponto que é bem interessante, assim, porque assim, eu já trabalhei no e-commerce, por exemplo, e nesse e-commerce a gente tinha um bot ali, isso para dar um exemplo, né? A gente tinha um bot que frequentemente ele fazia compras falsas, vamos dizer assim, né? E a partir dessas compras falsas a gente sabia se o fluxo de compras ele estava funcionando ou não. Então, quer dizer, a gente está olhando ali, testando literalmente em produção para garantir que um fluxo crítico do usuário está funcionando realmente. Se não tiver, a gente precisa parar e olhar para aquilo e corrigir de alguma forma. Então, uma forma de testar, deixar testando, deixar um teste rodando lá, enfim, continuamente, né? Para garantir que a gente está com um código com uma qualidade que realmente atende aos anseios do usuário, vamos dizer assim. Isso, aí essa é a maneira principal de a gente fazer, a gente atingir, né, continuous testing, para complementar os testes de pré-produção em produção em si, como tu falou, esses testes sintéticos, né, que fazem toda essa parte de navegação, né, dos fluxos principais de usuários e tudo mais, e se quebrar alguma coisa a gente já é notificado antes do usuário saber, né? Isso isso, apesar de ser, digamos, a maneira correta, não é uma coisa que muitas empresas ou muitas equipes adotem por esse medo ainda, né, de fazer coisas em produção. Então, as empresas mais jovens, as empresas mais modernas, né, é uma coisa já muito mais comum, mais normal do que as empresas, né, gigantes aí, que tem muita coisa legada para trabalhar. Mas esse é um bom ponto, a parte de testes sintéticos, o monitoramento sintético em produção, né, é uma coisa que é essencial para o continuous testing, mas, como eu estava falando, ela depende ainda do nosso, do que a gente presume que o usuário vai fazer, né, ou do que a gente gostaria que o usuário vai fazer. O que eu estou vendo hoje em dia, como eu falei antes, é essa noção de que a gente não precisa guess, a gente não precisa adivinhar ou imaginar, não, vamos ver o que eles estão fazendo, principalmente entrando nessa parte agora de blue-green deployment, né, canary releases e tudo mais, a gente tem a oportunidade de ver o que o usuário, como o usuário está usando a aplicação em uma escala muito menor, né, para diminuir a surface area, e aprender com isso, gerar testes, né, de maneira automatizada e usar isso em pré-produção, sem ninguém precisar adivinhar ou pensar em nada, entendeu? Então seria, digamos, um passo além dessa parte de monitoramento sintético que tu falou aqui, ó.
pelo que eu estou vendo aqui, é uma coisa que está vindo muito forte aí nos próximos anos. Sensacional. Edu, eu não tenho perguntas, estou aprendendo bastante hoje. Pode mandar bala, cara. Boa, beleza. Tem mais um ponto que eu acho bem interessante a gente trazer, que é o seguinte. É, em algumas empresas, é bem comum a gente ver essa briga, vamos dizer assim, né, de produto com tecnologia ali, ou com qualidade e tal. Então a gente vai priorizar o produto ou funcionalidade, em vez de olhar para a qualidade. Como é que a gente consegue trazer, vamos dizer assim, essa galera de produto, né, produto, negócios ali, para que essas pessoas também entendam a importância da qualidade no ambiente de produção? Sim, esse é um ponto também que sempre existiu, né? Que é como fazer todo mundo entender, ter o mesmo entendimento, né? Ou dar o mesmo valor para a qualidade. E eu acho que a maneira principal é a gente, desde o início, estabelecer aquele senso de colaboração de todos, onde o indivíduo que está responsável, né, sei lá, o product owner, o product manager que seja, fazer o drive disso aí, né? Fazer incentivar isso, digamos, na equipe toda. Então, por exemplo, o cara vai escrever um código, a gente não pode considerar aquele código done, né? Se não tiver feito, se o cara só tiver criado o código para aquela story e beleza, ele não está dando, porque tá, o que vai fazer com esse código? Tem que ser integrado, ele tem que ser testado, ele tem que ser, né, ele tem que ser testado, tem que ser integrado, ele tem que ser deployed, né, de repente no ambiente de staging, depois em produção. Então, todos esses passos, eles fazem parte daquela story, para aquela story ela tá, digamos, pronta. Porque quando a gente diz que ela está pronta, a gente tem que pensar ela está pronta com qualidade, né? Não deveria ser assim, não deveria ser pronta com qualidade. O pronto já deveria estar embutido qualidade ali dentro. Mas como é uma coisa que ainda não está internalizado por todo mundo, a gente tem que call it out, né? A gente tem que pegar e falar de maneira explícita, olha, está pronto com qualidade, porque senão aí pô, o cara criou o código, vai integrar, vai dar pau, vai ter tempo perdido, vai ter que voltar, vai ter que chamar meus colegas aí, porra, e descobrir onde é o que causou o problema. Então, isso no ponto de vista do desenvolvedor, no ponto de vista da parte de negócio, do pessoal de negócio, do PM, o PO, eles têm que também, quando eles estão conversando, né, com o time sobre as novas stories, as mudanças, as novas funcionalidades, o que seja, eles têm que ali já estabelecer também, olha, isso aqui eu só vou aceitar se essa série de coisas tiverem sido feitas. O que vai garantir a qualidade já desde o começo, né? Aí entra um pouco daquele shift left também, né? Que a gente fala também, vem falando há anos já, que a gente tem que shift a parte, o mindset de qualidade para o começo do ciclo de vida, shift left, né? E onde o PO, o PM, eles têm que exigir isso. Olha, eu só vou aceitar isso aqui se não só se o código estiver pronto e eu assistir a demozinha ali e estiver ótimo, não. Eu tenho que estar pronto e tem que estar essa série de outras coisas da parte de infraestrutura, parte de repositório, parte de qualidade de testes, né? Automação, tiver tudo pronto. Porque aí tem muita gente que take shortcuts, né? Pô, a gente está com pressão de tempo, não sei o que, não sei, vamos fazer só isso aqui só por causa desse cliente aqui que tá pedindo, e depois a gente volta lá e começa gerando, né, débito técnico, que a gente nunca vai conseguir ir atrás e tal. Então, como que a gente muda isso? Como que a gente quebra isso? De novo, é a parte cultural, né, que é a parte mais subjetiva, onde todos, não esse ou esse, todo mundo tem que aceitar que, olha, a gente não vai fazer compromisos com qualidade, porque isso vai bite us in the ass depois, né? Você vai sair pela culatra depois. Então, e lógico, vai ter, sempre tem exceções, né, nisso. Vai chegar o CEO da empresa, não, porra, a gente fez uma parceria nova com esse cara aqui, a gente tem que, com essa outra empresa, a gente tem que soltar tudo daqui e fazer isso aqui a toque de caixa. Mas então, tudo bem, então vamos negociar um tempo aí para tirar um pouco do débito técnico que vai ser gerado por essa atividade. E todo mundo entende isso? Ah, legal, legal, ok. Então vamos. Tem que ter mais esse espírito de colaboração, né, entre todos os papéis, e a maneira
que eu vejo, né, mais fácil de atingir isso é quando os times realmente tendem a ser um pouco menores, para eles poderem desenvolver um relacionamento não só do trabalho ali, mas uma coisa de irmandade, né, aquela coisa de amizade, camaradagem, porque se Entendi. ficar só naquela parte, né, eu sou desenvolvedor, tu é desenvolvedor, a gente não tem esse sentimento de que, porra, ele depende de mim, eu dependo dele, é mais assim, eu vou fazer a minha parte, ele faz a parte dele. Isso acho que entra um pouco também naquela parte de recrutamento, organização de equipes e tudo mais, então um pouco de tecnologia, um pouco da parte técnica, mas também um pouco da parte organizacional. Uhum. Eu achei muito interessante que você falou aí sobre a pessoa de produto se preocupar de fato com a qualidade do produto. Porque se a gente for parar para pensar, pensa junto comigo. A gente tem o Product Owner, a pessoa é dona do produto. Como que a dona do produto não vai se preocupar com qualidade, se preocupar com desempenho, sabe? Se preocupar com tudo isso que é importante para o produto e para o cliente que está usando o produto. Então, para mim não tem muito sentido isso, né? Então não faz sentido delegar para as pessoas, né, 100%, vamos dizer assim, ela tem que coparticipar desse processo aí de qualidade, desempenho, seja lá o que for. Exato. E uma das causas que eu vejo quando isso acontece, né, quando essa parte do dono do produto não se preocupar tanto com a qualidade, às vezes é porque ele nem sabe o que é necessário que aconteça para o produto dele chegar na mão do usuário. Então existe também às vezes uma falta de educação aí, de repente o pessoal mais técnico, né, os desenvolvedores e tudo mais, seria se eles detectarem que não existe essa noção com o PO ali, com o Product Owner, passa algumas horas com ele explicando todo o fluxo de vida de desenvolvimento. Olha, quando eu começo a criar o código aqui, olha o monte de passos que tem que acontecer até esse código chegar em produção. Porque aí o Product Owner vai chegar na próxima vez, na próxima interação, ele vai falar, ó, então tá, essa aqui é a funcionalidade nova, tem que fazer isso, pá, pá, pá. E, by the way, o Acceptance Criteria vai ter que incluir isso e tudo que ele aprendeu antes, entendeu? Então, Uhum. muitas vezes, não é por mal, é porque o cara realmente não tem ideia, nunca pararam para explicar para ele, né? A pessoa, às vezes, não é técnica, então precisa a equipe ajudar o dono do produto a entender o processo todo, né? Muito obrigado, Alex, pelo papo aqui. Curti bastante conversar sobre testes e continuous testing contigo. Muito obrigado, Otávio, também, por participar aqui junto com a gente. Queria te pedir, Alex, para você passar uma mensagem final aí para quem estiver ouvindo a gente, enfim, sobre continuous testing, falar um pouquinho sobre você, se você quiser, fica à vontade. Legal. Bom, galera, obrigado pelo convite de novo. Obrigado a todos aí que estão assistindo. Espero que tenha sido um bate-papo aí que adicionou novas perspectivas para vocês. Continuous Testing está evoluindo, né? Já vem evoluindo há muito tempo. E eu acho que a gente está num ponto hoje em dia onde a gente realmente está vendo uma mudança na maneira que a gente olha para a qualidade, tá? Então, isso eu particularmente nunca vi. Como eu falei antes, eu acho que toda essa parte de inteligência artificial, machine learning e tudo mais, são coisas que foram jogadas para cima da área de qualidade de software porque a quantidade de informação, a subjetividade natural da área de qualidade, o que é qualidade? Totalmente subjetivo. Então, essas tecnologias de inteligência artificial, machine learning, foram jogadas em cima na esperança de que fosse sair alguma coisa melhor, né, um estado melhor do outro lado. Mas a realidade é que no final do dia, mesmo com toda essa tecnologia, todos esses investimentos, no final do dia sempre alguém, né, uma pessoa, um grupo de pessoas que tem que olhar para os resultados, né, antes da release e falar, olha, go, no go. Isso não resolveu, não tirou a subjetividade, mas eu acredito de verdade que a gente está numa época agora onde a gente está com a possibilidade de trazer, de tirar a subjetividade de qualidade e fazer toda essa parte de continuous testing de uma maneira mais científica, de uma maneira mais exata. E a forma de fazer isso é olhando para o usuário, como o usuário está recebendo o valor do produto que a gente está lançando para ele e transformando esse aprendizado de como o usuário está navegando pela aplicação, está interagindo com a aplicação, transformar isso em testes que vão garantir que aquela experiência do usuário não seja quebrada na próxima release.
e fazer isso de maneira automatizada e contínua. Então, a gente está vendo agora tecnologias serem desenvolvidas, mas eu estou bem encorajado aí pelo que tem pela frente nos próximos anos e, olha, fazia tempo que eu não ficava assim empolgado com a área, porque tem sido muito da mesma coisa há muito tempo e as promessas aí de que foram feitas ao longo dos anos nunca chegaram nunca deram resultados reais, né? Então é isso. Vamos lá, a gente está num inflection point aí. Obrigado, Edu. Obrigado, Otávio, pelo convite, cara. Muito obrigado de novo e até mais, pessoal. Tchau, tchau.